Bora, pessoal, conforme prometido para vocês, voltando aqui com mais uma aula do Conexão Finanças, e hoje a gente vai falar sobre endividamento por cartão de crédito, que é um dos maiores problemas aí para boa parte da população brasileira. Até esqueci de pegar os dados para complementar essa aula, mas se você certamente conhece algum amigo aí que se complicou ao longo das faturas, porque, de fato, o cartão de crédito ele nos permite fazer compra sem a gente ter um dinheiro, mas essa conta chega e é preciso lidar com ela, né? Então, se você eventualmente não conseguiu pagar uma fatura, o banco vai te dar duas oportunidades, né? Lembrando, eu trouxe aqui de novo o valor da dívida, não, o valor não, a definição de dívida, que é um valor que você deve para alguém. E quando a gente fala de cartão de crédito, basicamente é uma situação em que a fatura do seu mês, né, o que você tem que pagar para o seu banco, supera o seu saldo disponível, ou seja, aquilo que você ganhou ao longo do mês, tá? Aí, como eu falei, neste caso, o banco te dá duas alternativas para você seguir com o pagamento daquela faturinha específica. De um lado, a gente tem o pagamento mínimo, que aparece lá na sua fatura quando você entra no seu banco, prefere pagar para agendar, né? Que é um valor pequeno ali, mas é um valor que vai te dar complicações lá na frente. E do outro lado, a gente tem o parcelamento. Nenhuma das duas é um grande amigo seu. O ideal é sempre, 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 sempre pagar essa fatura, porque cartão de crédito é uma das coisas que mais se cobra em termos de taxa, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Mas existem algumas diferenças importantes entre essas duas condições, lembrando que você só deve utilizá-las se e somente se você realmente não tiver condições de pagar a sua fatura do mês. E, até com base nas aulas anteriores, eu espero que seja por algo não recorrente, né? Ou seja, que você tenha um problema mensal, mas que você já tenha entendido aí que a gente precisa acompanhar de perto os motivos pelos quais não estamos conseguindo lidar com as nossas contas, tá? Só verifica aí se realmente eram necessários esses gastos, se você se perdeu um pouquinho ao longo do mês, sem se julgar, sem se criticar, é apenas um exercício aí para melhorar e não ter esse problema de ter que optar entre pagamento mínimo e parcelamento, que, como vamos ver a partir de agora, nenhuma das duas soluções é assim um mar de rosas, mas dependendo do cenário, existe um lado que é melhor que o outro. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula, tá bom? Vamos começar pelo pagamento mínimo, que é mais simples, tá? O que é o pagamento mínimo que aparece lá? Por que a fatura de, sei lá, R$1.000 você precisa pagar no mínimo R$100? Porque o banco, ele define qual que é uma taxa mínima para você continuar recebendo aquele crédito, né? Isso vai variar muito aí do seu perfil, do seu histórico com o banco, né? Quanto maior a qualidade de crédito que você tem para a sua instituição financeira, menor tende a ser a exigência mínima, né? Ele confia mais em você, tá? Até um tempo atrás, essa taxa mínima era fixada em 15%, não é mais obrigatório que os bancos adotem essa medida, então eles podem exigir dentro de uma fatura pré-estipulada a taxa não, né? O percentual que ele quiser. Lembrando que quando eu falo dessa parte do valor, a gente está falando basicamente aí de uma oportunidade em que você vai pagar muito pouco, né? Mas essa dívida vai ser rolada para frente, tá? Então, assim, nesse processo inicial não há juros. Você está só pagando uma parte da sua fatura dentro do vencimento, beleza. Só que tudo que ficar para o restante vai ter juros, e aí começa o problema do pagamento mínimo. Os juros desta fatura de cartão que foi adiada vai ser de juros rotativos, que é basicamente o pior tipo de juros que você pode encontrar no mercado financeiro. Tá? As taxas são elevadíssimas, normalmente acima de 10% ao mês. Se você fizer uma conta rápida aí, lembrando que são juros compostos, né? Não é 10% sobre o valor inicial sempre, é 10% sobre janeiro, aí você não pagou mais 10% sobre fevereiro, depois você não pagou, vai pegando esse valor somado e vai aplicando sempre 10%. Juros compostos é um terror, e você pode chegar a ter que pagar aí mais de 300% ao ano. Por conta disso, o Banco Central estipulou que as instituições financeiras não podem oferecer o crédito rotativo por um prazo superior a 30 dias. Ou seja, a aplicação desses juros rotativos só vale para um mês. Aí você vai falar assim, beleza, então eu vou pagar um mês e estou livre dos juros rotativos. Não, o que acontece é que eles vão aplicar por 30 dias, passados 30 dias, eles vão pegar o valor que você não pagou ainda e vão aplicar de novo essa taxa, né? Que no momento que eu produzi esse vídeo, no momento que eu produzi essa aula,
era de 12,5% ao mês. Então, uma taxa bem pesada aí para você ter que pagar lá na frente, né, mês a mês aí, a fatura que ficou pendente, tá? Como se calcula aí os juros rotativos, né, o cálculo aí do pagamento mínimo? Primeiro, obviamente, você tem que descontar, né, evidentemente, o valor da sua fatura inicial. Então, se você já adiantou uma parte do valor, beleza. Outra dica importante nesse ponto, tá? Se por qualquer motivo vamos supor que a sua fatura deu R$ 1.500 de cartão, tá? E você tem disponível para pagar só R$ 1.000. Se você for optar pelo pagamento mínimo, eu recomendo seriamente que você pague R$ 1.000 e faça o pagamento mínimo utilizando essa quantia, deixando o mínimo possível para o mês seguinte, justamente por isso que a gente acabou de ver, tá? Esses juros rotativos. Porque o valor da sua dívida ele é calculado dessa forma que você está vendo aí. O valor em aberto, somado aos juros, e o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, que no mês geralmente está 0,38%, tá? É um valor mais baixo e é mais geral, não é específico desse tipo de cobrança. Mas aí a gente tem o problema da taxa altíssima dos juros rotativos, né? Então eu fiz até um exemplo aí bem simples, essa conta não tem muita dificuldade, então eu vou usar aqui o racional mesmo, que é basicamente você pegar o valor que você devia, eu dei aqui um exemplo com o valor de R$ 3.000, e apliquei aí os 12,5% dos juros rotativos. Então, isso representa um juros de R$ 375, e ainda coloquei aí o IOF, só para você entender o cálculo certinho, de mais 11,40. Lembrando que essa é a sua nova dívida para o mês que vem. Mas se você não pagar essa dívida mês que vem, esse cálculo se repete. Então, você teria que aplicar sobre esse valor 12,5% mais o IOF e saber sua dívida nova. Não pagou em fevereiro, vai para março, mais uma vez, 12,5% sobre o novo valor, e aí isso vai virando uma bola de neve que a gente falou na aula anterior, né? Para você ver como as coisas aí vão se conversando ao longo do tempo, tá? No caso do parcelamento, que é a nossa outra oportunidade, a gente tem aí, basicamente, uma renegociação dessa dívida, tá? Então, o que o banco vai fazer? Pô, você está me devendo R$ 3.000. Beleza, eu já entendi que você não pode pagar R$ 3.000. Vamos fazer o seguinte, eu vou renegociar. Vamos dividir esse valor em 12 vezes, você me paga aos pouquinhos para você ter um fluxo de caixa melhor e eu, como banco, também receber. É mais ou menos esse o tom da conversa. Agora, obviamente, o banco ele ganha com taxas, com cobranças e ele vai embutir juros nesse processo, tá? Não espere que seu banco, porque você tem um perfil de crédito, porque você é cliente desde 1990 ou por qualquer coisa do tipo, ele vai te isentar de taxa, ele vai ser bonzinho a ponto de te dar um prazo maior simplesmente porque ele acordou de bom humor. Isso não vai acontecer. Você sabe disso, nós sabemos disso. Mas ainda assim, e novamente, o seu perfil de crédito, ou seja, a forma como o banco encara o seu histórico, né, quantas vezes você já pagou em dia e tudo mais, vai influenciar na taxa que vai ser aplicada aí. De qualquer forma, essa taxa raramente, mas raramente mesmo, vai superar o rotativo lá do pagamento mínimo, tá? Então, são taxas pré-acordadas de acordo com o seu perfil de risco e de acordo, logicamente, com as condições de mercado, né? Então, quanto maior o risco aí do mercado, momentos mais atípicos, recessão e tal, as taxas tendem a ser maiores, porque o próprio banco identifica que há uma maior possibilidade de não receber aquele valor ou de você não cumprir com o pagamento, tá? De qualquer forma, é uma excelente ferramenta para ajuste de fluxo de caixa quando acontece de você não conseguir pagar a sua fatura. A fórmula é um pouquinho mais complicada, então eu coloquei aí só para você conhecer, né? Ela trabalha aí tanto com a taxa de juros quanto com o prazo, que são os números de meses que você vai pagar as suas parcelas, a prestação, que é o valor de cada parcela, novamente teria o IOF aí. No exemplo, eu vou até tirar o IOF para a gente não complicar muito, tá? Poxa, eu tenho uma dificuldade tremenda com matemática, eu preciso mesmo fazer essa fórmula? Não. O Banco Central, ele tem uma calculadora automática, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder utilizar. Você precisa preencher 3 das 4 informações que você quer encontrar a resposta. Tá? Então, eu trouxe aqui o mesmo exemplo do mês da vez anterior, com R$ 3.000 de dívida em aberto numa fatura do cartão, e esses R$ 3.000, eles vão ter a aplicação de um juros de 7,5% ao mês, ou seja, uma taxa bem menor do que os juros rotativos. Ah, Stefano, de onde você tirou esse valor? Você simplesmente escolheu? Não, eu peguei a média de mercado no mesmo mês que eu estou produzindo este conteúdo, tá? Então, enquanto o mercado estava praticando 12,5% de juros rotativos, ele também estava aplicando 7,5% ao mês
no mercado de crédito, né? Que é uma média aí do que as instituições financeiras vêm trabalhando junto aos seus clientes. E eu considerei que esse parcelamento seria de 12 meses, tá? Então ainda estou prejudicando um pouco aqui o parcelamento, porque eu fiz ele mais extenso. O que você tem que fazer nessa calculadora? Preencher, como eu falei, 3 das 4 informações pedidas por ela, né? Então, eu coloquei lá no número de meses 12, que é justamente o nosso prazo. A taxa de juros, como eu coloquei, é de 7,5%. E aí você tem ou o valor da prestação, que é quanto você paga por mês, ou o valor total financiado, que é o valor da dívida em aberto, sem os juros e sem entrada. Ele até coloca aí uma observação para você excluir eventualmente uma entrada, que seria, como eu dei o exemplo atrás ali da dívida de R$ 1.500, se você adiantou R$ 1.000, você não teria aí que incluir esses R$ 1.000 na conta, tá? É só o valor que realmente vai ser renegociado, beleza? Ao apertar calcular, e reforço mais uma vez, você podia fazer qualquer um desses campos em aberto, tá? Se você tiver o valor da prestação, o valor financiado e quiser saber a taxa de juros, coloca lá o número de meses, coloca o valor da prestação, coloca o valor financiado e calcular, ele vai dar para você. Na próxima tela, então, a gente tem o preenchimento automático do valor da prestação. Não fui eu que digitei essa informação, eu simplesmente apertei em calcular e ele atualizou o campo para a gente, indicando que a nossa parcela nesse cenário que eu desenhei aqui seria de R$ 387,83, tá? Então, se a gente colocar isso no papel, multiplicar por 12 essa parcela, a gente vai chegar aí no valor total de R$ 4.653,96, que representa que a nossa dívida ao longo desses 12 meses será de R$ 4.653,96, ou 1.600 de juros, que ainda assim é um valor considerável, né? A gente teria em quase 50%, até um pouquinho mais de 50% da nossa dívida original de R$ 3.000, nessas condições, se tornariam aí juros, beleza? E aí vem a pergunta, né? Qual que é melhor? É melhor, então, nesse caso, você fazer o pagamento mínimo, que a gente viu que pelo cálculo no mês seguinte, e não no total do ano, daria R$ 3.386,40, ou pelo parcelamento, que aí a gente teria R$ 4.653,96. Te dá 5 segundos para você pensar, e já adianto que se você for um pouco precipitado e já olhou para os valores, pagamento mínimo é melhor, não necessariamente, tá? E também não necessariamente o parcelamento é melhor. Como eu falei no começo da aula, cada caso é um caso e a gente precisa analisar. Mas a ideia do Conexão Finanças não é só jogar essas perguntas, é respondê-las, né? Então, quando que é melhor pagamento mínimo? Quando é melhor parcelamento? Vamos olhar, então, o fluxo de caixa de cada uma dessas condições. No caso do parcelamento, como a gente viu, nós temos parcelas aí na beira, próximas a R$ 380 mês. Isso significa que a gente conseguiu dividir aquela dívida de R$ 3.000, que não era uma dívida tão baixa assim, ao longo de um ano, de maneira igual, equivalente e sem acréscimo de juros um mês para o outro. Os juros já estão embutidos aí ao longo desses meses. Então, você tem uma condição mais tranquila, entre aspas, né, para fazer esse pagamento. E lógico, né, o valor podia ser menor, você podia fazer mais parcelas, que aí aumentaria os juros, é só um exemplo, tá? Por outro lado, como a gente viu, né, no total, esse parcelamento, que eu vou até voltar, ele dá um valor, né, da dívida inteira muito maior do que o pagamento mínimo no próximo mês. Só que essa informação inicial que eu te dei, ela esconde aquilo que a gente falou lá quando explicou o pagamento mínimo, que é o fato desses juros serem sempre jogados 100% sobre o valor da dívida ao longo dos meses. Então, quando a gente olha para o pagamento mínimo, a gente tem este cenário aí evolutivo da nossa dívida, tá? Por que ela cresce assim? Primeiro porque é efeito de juros compostos, então vocês vão ver que quanto mais o nosso tempo passa, maior é o buraco, né? Esse gapzinho entre o mês anterior e o mês atual, aqui são menorzinhos, e conforme a gente vai aumentando aí o número de meses, esse valor financeiro aqui vai ficando cada vez maior, né? Vai ficando cada vez mais significativo. O que acontece aqui é que eu estou considerando, lógico, que ao longo desses 12 meses, você não conseguiu honrar o pagamento da sua fatura, porque veja só, né, apesar da barrinha no mês 1 ainda ser baixa, aqui no parcelamento, a nossa fatura não chega a R$400 mês. Então, a depender do seu orçamento, talvez fosse uma parcela factível, né, possível de ser paga sem maiores complicações. Aqui não. No pagamento mínimo, todo o nosso valor que foi aí adiado, ele cai na cabeça, né? Ele vem de vez aí
E esses R$ 3.386, eles têm que ser pagos logo de cara no primeiro mês. Então, a gente tem aí um valor bem significativo para trabalhar. Tá? São quase 10 vezes a mais do que a parcela do nosso parcelamento. Não conseguimos pagar no mês 1, já vamos para o mês 2 com uma dívida ainda maior. Né? Os 12,5% lá que a gente viu na aula, vão de novo aí no mês 2. Nos dois gráficos, eu ignorei o IOF, só para a gente não ter nenhuma complicação, tá? Só para a gente ver o valor fixo. E aí eu juntei os dois. Essa linha amarela, ela representa o valor total do parcelamento. Nossa, Steph, não está entendendo nada. Quando a gente paga uma parcela de 387 por mês, se a gente chegar quando a gente pagar a nossa última parcela, a gente tem que somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar nosso valor aqui de 4.653, certo? Esse é o valor dessa linha aqui. Então, eu estou considerando que ao longo do ano, você vai pagar esse valor total de 4 mil e pouco, quase 5 mil, ao longo do ano. E por que essa linha está aí? Para você entender um comparativo mais real entre o parcelamento mínimo e o pagamento. Entre o pagamento mínimo e o parcelamento, desculpe. Até o terceiro mês, o pagamento mínimo ainda compensa, tá? Então, se você conseguir pagar rapidamente, você tem aí uma vantagem financeira, é uma operação um pouco mais barata do que se você parcelar em 12 meses, nessas condições que a gente viu no exemplo, tá? Tem que sempre ver caso a caso. Só que a partir do quarto mês, como a gente pode ver aqui, a partir do quarto mês, essa barrinha de preço aqui começa, eu vou até colocar aqui, né, para vocês entenderem, começa a estourar a nossa linha. Isso significa que no quarto mês de dívida que você não conseguiu pagar, essa dívida vai começar a ficar mais cara do que o seu parcelamento. Então, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: eu tenho condição de pagar esses quase 3 mil reais, né, 3 mil e pouquinho, esqueci agora o número exato, no mês seguinte, mas assim, sem dúvidas. Então, aqui, você vai matar essa dívida e todos esses meses aqui vão morrer, porque a dívida está eliminada. Só que conforme essa dívida vai sendo prolongada, ela não vai compensar. Ela não vai compensar. E quando você chegar lá no mês 12, né, no final do ano, que você vai ter quitado o seu parcelamento, se você optou pelo pagamento mínimo, você tem uma dívida acumulada aí de quase R$ 12.500, que representa aí mais de 4 vezes o valor da sua dívida inicial só num ano. Percebe aí o peso das taxas de juros aí, dos juros rotativos? Isso é um problema muito grande. E o que pode acontecer que é tão ruim quanto é você chegar lá no mês 6 e perceber que, poxa, não vou conseguir pagar nunca esse valor do pagamento mínimo. Eu estou ferrado, eu vou conseguir acumular esse valor para sempre. Vou parcelar. E aí você vai ter a taxa. Então você vai ter perdido 6 meses para resolver o problema, para jogar daqui para frente aquela taxa que vai embutir também os juros rotativos, né? Então, perceba que é um problema muito sério se você não puder pagar rapidamente. Por outro lado, como vocês viram também aqui no gráfico no começo, se você conseguir matar esse problema rapidamente, ou seja, pagar à vista a sua dívida no mês anterior, no mês seguinte, vale a pena, sim, o pagamento mínimo, porque você vai economizar um pouquinho aí em relação ao parcelamento nessas condições, tá? Então, em resumo, agora respondendo a pergunta, qual que é a melhor opção para eu pagar o meu cartão de crédito e liquidar aí a minha dívida? Depende. Se você tem condição de pagar essa dívida no mês seguinte, tá? Quando eu falo posso pagar no mês seguinte, não é eu acho que eu consigo, é certeza. Se você tiver essa condição, muito provavelmente o pagamento mínimo vai compensar. Porque você vai ter um juros alto, né, de 12,5% no momento que esse vídeo está sendo produzido, mas ele vai ser aplicado uma única vez. Enquanto que no parcelamento a gente tem aí os juros rodando ao longo do ano inteiro, embora ele seja dividido de maneira igual, ele é aplicado por 12 meses, né? Então vai ter um peso aí, mesmo sendo um pouquinho menor, tá? Se você não tem a certeza de que pode pagar no mês seguinte, é muito recomendável que você dê uma olhada com carinho no parcelamento. Por mais que num primeiro momento pareça mais caro, é uma operação que te dá um fluxo de caixa mais confortável, permite que você se adapte essa parcela à sua realidade, né? Então um valor que você consiga lidar, e também é um cenário muito mais viável do ponto de vista de que se você se endividou num determinado mês, muito provavelmente é porque o seu salário não está dando conta das despesas daquele mês, né?
Então, faz sentido você jogar ela de vez na cabeça para você pagar inteira no mês seguinte? Só se você tem uma entrada não esperada, né, que garanta isso. Por exemplo, é mês que a sua empresa paga seu bônus e você já tem aí o valor definido e sabe que vai receber esse valor, porque sua empresa é uma empresa que paga em dia. Aí você pode tentar o pagamento mínimo para já matar no mês seguinte e economizar um pouco. Em qualquer outro cenário, isso vai ser muito complicado, porque se você não conseguir pagar, vai virar uma bola de neve e daqui a pouco aquela dívida, como a gente viu ali no gráfico, pode superar aí 3, 4, 5 vezes o valor inicial e virar um negócio assim assustador, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um tema um pouco chato, porque querendo ou não, ninguém gosta de dívidas, ninguém gosta de ficar devendo para o cartão, mas eu acho que é muito importante quando a gente fala aí de como lidar com dívidas, que é o nome desse módulo, você começa a entender como lidar aí com seus pagamentos e compreender os cenários que a gente tem aí para trabalhar de acordo com as situações que aparecem. Show? Então, se você for com alguma dúvida, achou algum trecho dessa aula confuso, quando começa a envolver muita matemática, confunde um pouco mesmo, é só deixar nos comentários. Se você já entendeu bem, então espere a próxima aula que a gente vai falar como lidar com uma dívida, né? Como a gente pode se organizar para fazer o pagamento dela.